A paz do Senhor para todos. Eu sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista, em Renovação Espiritual de Penedo, pastoreada pelo pastor Wilson, meu querido pastor e amigo. Estamos aí no estudo do Apocalipse, lição 5, as duas testemunhas do final dos tempos. Estamos hoje pertinho de concluir essa quinta lição, lição de número 5. Vamos falar sobre as 4 etapas da missão das testemunhas escatológicas e, finalmente, a conclusão. São 4 etapas, Elas serão perseguidas, mortas, ressuscitadas e arrebatadas. Conforme eu falei desde o início, não sabemos quem são essas duas testemunhas. Se é Moisés e Elias, se é Enoque e Elias, não sabemos. Mas o mais importante de tudo é que essas duas testemunhas serão enviadas por Deus aqui na terra depois do arrebatamento da igreja. Porque vai ser uma espécie de segunda chance, segunda e última chance que Deus vai dar ao povo da terra de se arrepender dos seus pecados, aceitar o Senhor Jesus e poder morar no céu um dia. Só que hoje nós podemos, através do sangue de Jesus que foi derramado, pelo sangue dele, depois do arrebatamento, quando a igreja for arrebatada, quem ficar aqui vai ter que se salvar através da fé e do seu próprio, através da sua própria atitude de martírio, Porque serão martirizados, pela besta. A paz do Senhor, Tiago Ramos, meu grande amigão. Glória a Deus, varão. Deus te abençoe, meu amigo. Então vamos aqui. 4 etapas da missão das testemunhas escatológicas. O ministério das duas testemunhas subdivide-se em 4 etapas: perseguição, morte, ressurreição e arrebatamento. Suas obras repercutirão no céu, no inferno, na terra, especialmente em Israel e nas nações vizinhas e nas regiões celestiais. Tudo isso aqui, para a glória do Senhor Jesus. Amém, meu amigo Marcos Luiz. Deus te abençoe, meu amigo. Por mais que essas testemunhas, elas terão poder até para se defender através do fogo, E pregar a palavra, profetizar às nações, mas essas duas testemunhas, elas serão perseguidas pelo império das trevas. As duas testemunhas escatológicas não escaparão à perseguição feroz e cruel que se levantará de todos os lados, por todos os lados, visando a sua destruição. Certamente, nesse tempo, os algozes desses servos de Deus utilizarão os recursos midiáticos e tecnológicos disponíveis para este fim. Pois é, você está aí reclamando, dizendo que não está aguentando passar por provação. Ô, meu amigo Sandro, Deus te abençoe, meu amigão. Paz do Senhor, varão de Deus. Você está aí reclamando, de tanta perseguição na igreja que você está passando, no serviço, em casa, na rua, e você não está aguentando.
mas até as duas testemunhas de Deus, elas serão perseguidas por todos os lados. Não vai ter como escapar. Mas essas duas testemunhas vão pregar a palavra aqui, na grande tribulação, no reinado do anticristo. E muitos, ouvindo a palavra que as duas testemunhas de Deus estarão pregando, vão se converter, vão aceitar a Jesus, mas também vão ser mortos pela besta. Por quê? A besta, o anticristo, ele não vai deixar viver aqui na terra pessoas que rejeitem o sinal dele na mão direita ou na testa. Ele não vai deixar vivo essas pessoas. E além do mais, ninguém vai poder comprar, fazer nada sem essa marca. E muitos serão mortos pelo anticristo, porque através da palavra pregada pelas testemunhas, que também serão mortas, né, vão aceitar a Jesus e vão rejeitar a marca da besta e o seu reinado. Então essa é a primeira etapa, né, a perseguição do império das trevas, né, contra as duas testemunhas. A segunda etapa, né, mortas pela besta, o anticristo. No fim de 3 anos e meio, o ministério público das duas testemunhas terá fim. Nesse tempo, o anticristo fará guerra aos santos e os vencerá. E os habitantes da terra celebrarão a morte dos mensageiros de Deus e trocarão presentes. Tudo isso acontecerá na cidade de Jerusalém, que é chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, devido à sua apostasia e pecado. Daniel 7:11. Vamos lá? Para não ficar só nas minhas palavras. 7:11. O anticristo, né, fará guerra aos santos, né? Daniel 7:21, desculpem, não é 11. 7:21. E olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Aqui Daniel está se referindo à visão de 4 animais simbólicos, né? E um deles, né, ele tinha essa ponta. E essa ponta é praticamente o anticristo. Ele vai fazer guerra entre os santos de Deus que estarão aqui na terra, né, que vão aceitar Jesus, vão se tornar santos. E vai fazer guerra também contra as duas testemunhas, que também são santos homens de Deus. E vai, né, matar. Apocalipse 11:7. Apocalipse 11:7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Os habitantes da terra vão celebrar a morte, né, dos mensageiros de Deus. 11, versículo 9 e 10. Os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Mas por que será atormentado? Porque toda a humanidade vai estar adorando o anticristo. E quem está do lado contrário à palavra se sente atormentado e confrontado
Não aceita que está vivendo uma vida errada, que tem que deixar o pecado, senão vai morrer e vai para o inferno. Não aceita. Então, por isso que os habitantes da terra, eles vão achar que as duas testemunhas de Deus vão estar atormentando eles. Poxa, nós estamos tão bem aqui, estamos servindo o anticristo, ele é o Messias. E vocês vieram nos atormentar, agora glórias ao anticristo, vocês estão mortos aí, ó. E vão festejar com muita alegria a morte das duas testemunhas. E vai acontecer aonde? Em Jerusalém, na praça pública de Jerusalém, as duas testemunhas não serão sepultadas. Elas ficarão com os corpos 3 dias e meio, né? Três dias, né? Que elas vão ficar, né? Sendo expostas ali, né? Infelizmente. E assim eles irão morrer. A terceira etapa da missão, né, das duas testemunhas, ressuscitadas por Deus na praça de Jerusalém. Em sinal de infâmia e desonra, homens de vários povos, tribos e línguas e nações impedirão que as duas testemunhas sejam sepultadas. Todavia, por 3 dias e meio, os corpos jazentes na praça ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. O impacto desse acontecimento confundirá o mundo. O texto bíblico diz ainda que, naquela ocasião, as pessoas testemunharão o terremoto que abalará a cidade e tragará e tragará 7.000 homens. E acrescenta que os sobreviventes, muitos atemorizados, darão glória ao Deus do céu. Essa é a terceira etapa da missão das duas testemunhas. Elas vão morrer, mas na terceira etapa, lá na praça mesmo, essas duas testemunhas vão ressuscitar diante dos olhos de todos. Todos aqueles homens que festejaram, que se alegraram com a morte das duas testemunhas, vão ver na mesma hora as duas testemunhas ficando de pé, ressuscitadas. E aí vai haver uma confusão na mente terrível, porque eles não vão entender. Ué, elas foram mortas, agora já estão aqui vivas, em pé diante da gente. Será que Deus enviou de verdade? Será que o anticristo é o diabo? Vai haver aquela confusão terrível, né? E eles vão ouvir a voz de Deus, né? As duas testemunhas vão ouvir e o impacto vai confundir todo o universo. 11:13, Apocalipse 11:13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Olha que barbaridade, hein? Nesse momento que as duas testemunhas ressuscitarem, vai haver um terremoto e a terra vai abrindo e vai tragar, né? Vai tragar 7.000 homens na mesma hora, daqueles que se alegraram com a morte das duas testemunhas. E os que sobreviverem, eles vão ficar vivos ainda, alguns, né? Eles vão começar a glorificar o Deus do céu, por causa daquele impacto, né? Daquele mover tremendo. E a quarta e última etapa das duas testemunhas serão arrebatadas aos céus. Deus chamará as duas testemunhas ao céu, e elas subirão em uma nuvem, sob os olhares
fatos dos seus perseguidores. 11 e 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Elas vão ser perseguidas, as duas testemunhas perseguidas, mortas, ressuscitadas na frente de todo mundo, e elas vão subir, as duas testemunhas, vão subir para o céu e todo olho vai ver. Eles vão ficar assim, ó, totalmente parados, passados daquele ato glorioso de Deus que Deus vai operar através dessas duas testemunhas. Esse evento corroborar o arrebatamento dos mortos salvos e ressuscitaram e foram arrebatados ao céu, juntamente com os salvos vivos transformados, para encontrar-se com o Senhor Jesus. E finalmente a conclusão. Deus sempre apresenta ao mundo um testemunho, para que ninguém fique inexcusável diante dele, inclusive os homens cegos pelo anticristo. Durante a grande tribulação, 2 profetas do Senhor se levantarão entre os homens, dando mostras de seu imenso poder para julgar o mundo, destruir Satanás e desmascarar o erro. Eles levarão o reino do anticristo, o desassossego e a perturbação. Que nenhum reino quer ser perturbado. Está andando direitinho, tem vários, seguidores, tem vários adeptos, né? E é o que vai acontecer. Eles vão estar totalmente perturbados pelas duas testemunhas. E Deus, ele vai permitir isso porque ele não quer que ninguém se perca, mesmo aqueles que vão ficar aqui depois do arrebatamento. O Senhor, nosso Deus, é tão misericordioso, é tão maravilhoso, que ele não quer que ninguém se perca. Hoje, as testemunhas dele somos nós, cristãos, seguidores de Cristo, que pregamos a palavra, né? E muitos estão entrando aqui e saindo aqui, ó, né? Estamos pregando, eu inclusive, quando eu vou pregar, difícil uma pregação minha que eu não falo contra o pecado, o céu e o inferno. E aquele que peca vai para o inferno. Aquele que se arrepende e aceita Jesus vai para o céu. Difícil uma pregação minha. Parou, chega. Chega dessas falsas profecias que Deus está enviando um anjo ali e que tal e que tal. Deus não pode abençoar um povo, uma cidade, uma nação que está debaixo do pecado. Deus precisa corrigir primeiro essas pessoas precisam se arrepender e assim Deus vai abençoar. Aí sim. Aí vai ter anjo para tudo quanto é lado entregando envelope, entregando bênção, mas enquanto houver pecado e não houver arrependimento, sinto muito, meu filho. Você vai morrer no pecado e vai para o inferno. Lamento ter que te falar isso. E essas duas testemunhas, eles estarão aqui falando sobre isso também. Que eles têm que largar o anticristo, largar o pecado e seguir o Cristo de Deus, Jesus Cristo, e se arrepender. E muitos deles vão se arrepender. Uma grande parte não, né? Vão ficar até felizes quando o anticristo matar as duas testemunhas. Mas alguns vão se arrepender e vão seguir a Cristo depois do arrebatamento. Só que aí praticamente vai ser quase tarde demais. Por quê?
eles vão ser mortos também, porque o anticristo, conforme eu falei, quem não aceitar a marca da besta vai ser morto, não vai poder comprar nem fazer nada. Só vai ficar vivo aqui na terra, no reinado do anticristo, quem se curvar a ele. Somente quem se curvar a ele. Mas quem, durante o reinado do anticristo, se arrepender dos seus pecados e seguir a Cristo, vai ser perseguido pelo anticristo, conforme as duas testemunhas também serão perseguidas. Aleluias. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, se tudo der certo, eu estarei aqui novamente a partir das 10 da noite. Se tudo der certo, tá? Não vou prometer. Porque amanhã, acho que tem algum evento amanhã da minha igreja. E se tiver, eu vou precisar ir. E geralmente esses eventos, né, festividade, termina um pouquinho tarde. Mas não importa, a hora que eu chegar aqui, vocês fiquem ligadinhos aí. Que a hora que eu chegar aqui, nós vamos estar falando da sexta lição dos 144 mil selados de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã vamos estar falando sobre isso. Agora eu não vou falar nada sobre isso, não. Tá? Amanhã, se Deus quiser, 10 da noite, estaremos aqui falando sobre os 144 mil selados de Deus. Vamos ver quem são eles, né? Que existe uma falsa religião aí que fala que só 144 mil que vai morar no céu. O céu deve ser pequenininho, né? Só 144 mil? O céu que o meu Jesus foi preparar não cabe só 144 mil, não. Isso eu posso te garantir. Que ele falou que na casa do pai dele há muitas moradas. Mas, que Deus abençoe a todos. Amanhã, então, a partir das 10 da noite, a sexta lição, os 144 mil selados de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado a todos que sempre participam. E um forte abraço, seu amigo e irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Amém.